traz alegria para lermos juntos a palavra no livro de Coríntios, nas cartas que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, primeiro livro de Coríntios, no capítulo 3. Glória a Deus. 1 Coríntios 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais e como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais? Não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, e o outro eu sou de Apolos, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolos, senão ministros pelos quais creste, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque somos nós cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Mas se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos, porque ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, é vós de Cristo e Cristo de Deus. Estes versos.
Os irmãos escutam hoje em dia esta coisa: esse é o meu cooperador, esse é o meu ancião, esse é o meu diácono, esse é o meu cooperador de jovens, esse é o meu ancião. Não tem nada de meu aqui, não. É tudo da obra de Deus. Tudo é vosso, não está aqui escrito. Um fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse bairro, eu sou daquele bairro, eu sou dessa capital. Pode parar com isso, nós somos tudo de Deus. Esse é o meu ancião, meu diácono. Agora, você já comprou ele? Já está no seu nome? Que coisa é essa? Coisa feia. Esse é o meu auxiliar de jovem, é o meu regional, é o meu músico. Nada disso, tudo é nosso, irmão. Você gosta de coisa pequena e miúda? Aqui não, Deus fala num todo. Tudo é nosso. Não precisa ficar com 1, com 2, com 10. Fica tudo teu, é tudo nosso. Tá certo? Então, essa frase usada comumente aí na igreja, pode descartar que não é bíblico. Isso é fora das explicações e dos conselhos da palavra. Mas Paulo, um bom ensinador, que o Senhor lhe deu uma grandeza na doutrina e na palavra, ensinava as igrejas, principalmente onde ele mais ensinou e mais trabalhou, foi na igreja de Coríntios, porque ali o Senhor lhe deu graça de evangelizar aquelas igrejas. Foi 2 vezes e pretendia ainda ir até a 3ª vez aos coríntios, falar com eles e anunciar a palavra. E o Coríntios era uma igreja que recebeu muito bem a palavra de Deus. E por ter recebido bem e ter entendido bem a palavra de Deus, os dons de Deus se manifestou entre os coríntios. Pelo que Paulo fala numa das cartas, de sorte que nenhum dom vos falta. Todos os dons estavam esparramados ou distribuído para toda a irmandade. E é isto também, que aonde abundou a abundância do que é espiritual, o inimigo também traz as concorrências e traz os sentimentos contrários para dividir e até para confundir. Até coisas assim hoje que nós podemos ver. Em alguns lugares, alguns até dizem, será que essa manifestação da promessa é de Deus mesmo? Por quê? Já viram alguma coisa que não era de Deus. Aonde teve o verdadeiro, o maligno traz o falso. Sempre traz um espírito de imitação, sempre traz alguma coisa para desviar alguém da pureza e da santidade. Então, aos coríntios, era uma igreja revestida e tinha o que era de Deus. Mas aonde abundou o que era de Deus, o maligno também veio trabalhar. Com imitações, com divergências, e como aqui, que fala nitidamente aqui uma divisão. É uma coisa que ele lançou e que os irmãos não pensavam. Ninguém imaginava que gostar de Paulo fosse pecado, ou que gostar de Apolo tivesse alguma falha, ou gostar da pregação de Pedro tinha alguma fraqueza. Não. Achavam que aquilo era uma riqueza da igreja. Olha, nós temos aqui um apóstolo Paulo, que é uma benção. Nós temos Pedro, que tem uma tradição e uma profundidade enorme para nos ensinar. E tem Apolo, que é um homem super virtuoso. Então eles achavam aquilo uma riqueza para a igreja, como de fato era. O dom que estava neles era uma riqueza, só que o maligno trabalhou no modo contrário. Você tem que gostar de Paulo.
Aí no outro ele fala, você tem que gostar de Pedro. Você tem que gostar de Apolo. Aí um dizia, eu gosto da pregação de Apolo. Outro dizia, eu gosto de Pedro, eu gosto de Apolo. Então, de três, em vez de ficar os três juntos, ele repartiu. Um para Paulo, outro para Pedro e outro para Apolo. Dividiu. Havia adepto, então, para Pedro, havia os que eram e que gostavam da pregação de Paulo, outro que gostava de Apolo. Quer dizer, quem gostava de Apolo ia lá onde ele estava, na igreja dele. Quem gostava de Pedro ia lá onde ele estava. Quem gostava de Paulo ia lá onde ele estava. Quer dizer, a igreja, ao invés de ficar todo junto, se repartiu. Viu onde ele entrou? O dom que estava nos irmãos, a variedade de dom, a diversificação dos dons, e aquela virtude que estava em todos, se somasse, era uma glória, mas o inimigo queria dividir. Então, algum falava, eu fui lá ouvir Paulo pregar. Você foi lá? Eu fui lá ouvir Apolo. Rapaz, que bênção! O outro falou, escutei Pedro. Mas então, quem é que é o melhor? Quem é que tem mais dom? Quem é que tem mais virtude? Você não sabe nada. Você não viu o que é virtude que está naquele. Aquele outro é mais virtuoso ainda. Começou a se dividirem. E não só isso. Vai até ao choque. Vai até um se chocar com o outro. Se eu estou te falando, vamos lá, vamos aqui, eu não vou lá, eu não gosto de... Começou. O que era tão bom, e que era tão apreciável, e que era uma fartura, começou a virar contenda. Por quê? O maligno entrou na igreja, por um caminho que eles não esperavam. E hoje também, os irmãos sabem que pela quantidade de servos que nós temos hoje servindo a Deus, há quem diz, eu prefiro essa igreja, eu prefiro outro bairro, eu prefiro aquele bairro. E aquele que vai lá naquele bairro já é contra o outro. Você devia ir lá. Você não sabe nada. E o que vai lá já não vai aqui. Quando quero escutar uma palavra, eu vou lá. O outro diz, aqui. O outro, não, eu só estou aqui. E é uma divisão, é uma contenda. Isso é tudo meninice. Paulo chamou isso de quê? Chamou isso como criança. Com leite vos criei. Ainda vocês são pequenos, ainda tem inveja, ainda tem contenda. A inveja, a contenda, a dissensão não é do novo homem, é do homem terreno. Quem quer contenda é o homem, quem quer divisão é o homem, quem quer ser maior é o homem, quem quer criar caso é o homem. E é por isso que no meio de vocês tem contenda. Se vocês não tivessem contenda e fosse espiritual, eu já tinha dado para vocês. Quer dizer, olha a sabedoria do servo. Se eu percebesse e visse em vocês que vocês são mais adultos, eu não estava dando leite, eu estava dando um manjar, eu estava dando uma comida sólida, eu estava dando um virado de feijão, bem forte, até com gostinho de pimenta, até com um pouquinho de limão, para vocês crescer, porque quem luta no dia a dia e que é adulto não quer mingauzinho, não quer sopa, nem caldo quinor.
Paulo trazia, vocês são pequenos, eu vos meço. Dizia ele com isso, o Espírito que Deus deu em mim, de discernir e de medir o entendimento de vocês, eu vejo vocês pequenos. Entendeu a palavra, irmão? Aonde tem contenda, aonde tem dissensão, aonde tem atrito, aonde tem um que quer ser mais que o outro, a um que quer a prepotência, o outro tem a pretensão de ser, não consegue ser, porque Deus não dá caminho para pretensioso. Então, Paulo via isso e media a eles. Vocês são meninos. Ah, que meninadinha. Se vocês crescessem, eu não vos daria brinquedinho, carrinho para vocês. Eu daria outros instrumentos, outros aparelhos, e vos faria crescer no homem futuro. Bendito o nome santo do Senhor. Então, ele viu que aquele espírito de dividir um para cá, um dividir para lá, não era de Deus. E repreendeu eles. Repreendeu dizendo assim. E disse, falou para eles, vocês, um quer ser de Paulo, outro quer ser de Apolo, outro de Pedro. Disse ele, eu pergunto a vocês, quem é Paulo? Quem é Apolo? E quem é Pedro? Não são nada. Não usou a palavra nada. Mas usou aqui. Quem são? Senão, eles só são ministros. Só são ministros. Disse ele, eu, que foi ele evangelizar, eu, quando fui até vós, fui como um sábio arquiteto, levando para vocês um fundamento, um alicerce chamado Jesus Cristo. Quando pôs esse fundamento, aí ficou para você edificar. Você que creu, você que recebeu o Evangelho, agora edifica. Se você edificar com mentira, tua fé não vai para frente. Se edificar com falsidade, tua fé não vai para frente. Se você edificar com discórdia e contenda, tua fé não chega ao fim. Era o que ele queria dizer. Porque aonde essas coisas, Deus não está. E depois dizia para ele, eu plantei. Depois de eu ter jogado ou lançado a semente, veio Apolo e regou. Veio Pedro e também regou. E depois ele diz, o que é? Quem é alguma coisa? Aquele que planta, aquele que rega, ou aquele que semeia? Ninguém é nada. Nem Paulo é, nem Pedro é, e nem Apolo é alguma coisa. Quem é tudo aqui, sabe quem é? É aquele que fez a semente nascer no teu coração. Irmã, não vai atrás de homem, no sentido, os dons. Aquele irmão, aquele dom, aquela maravilha, é tanto. Pode parar com isso, o dom que leva a obra para frente é o dom de Deus. O homem, Deus se serve dele, mas Paulo disse aqui, quem é alguma coisa? É o que planta, é o que rega? Não, é o que faz nascer. O homem expõe a palavra, mas quem faz a graça crescer, o entendimento crescer, o irmão repudiar o mal, fugir do pecado, é Deus. Então, nós temos que focar a verdadeira graça, a verdadeira salvação, aonde é o âmago, o cerne da nossa firmeza, que é Cristo. Cara, eu vou lá por causa daquele irmão, eu venho aqui por causa daquele irmão, é daquele outro, e quando terminar a vida você vai aonde? Por causa daquele irmão.
É coisa de se pensar. Então Paulo dizia, eu plantei, Apolo regou, e disse, um é o que planta, outro é o que rega, mas quem é tudo? Olha, irmão, e é verdade. Os irmãos pegam uma semente de milho e jogam no chão. E ali passa. Joga água, vem o calor, vem a umidade, então naturalmente ela germina. Mas ela germina, por que ela germina? Também não é só pela água, e também não é só pelo calor. É porque a semente é fértil. Se ela não tiver fertilidade, ela não nasce. Glória ao nome santo do Senhor. Sabe quem lançou a semente da vida eterna em nós? Foi Cristo. Aí o teu cooperador, o nosso ancião, o ancião que atende o culto para nós, ele ali atendendo, rega a palavra, ensina a doutrina, aí nasce. Agora, o salário é dele, as coisas é dele. Eu plantei, mas quem que plantou? Foi Cristo. Eu reguei, eu passava lá, dava um conselho, falava após Deus, orava com ele, foi embora. Agora, vocês acham que eu sou o que proporcionou tudo isso? Não, quem fez tudo isso foi Deus, que a semente era fértil, e pela sua fertilidade ela nasceu e traz a imagem da semente que foi jogada na terra. Não é isso? Os filhos não são isso? A semente que joga na terra não é isso? Joga a semente da soja, ela fica ali, é um carocinho redondinho. Mas depois, quando ela assa, ela solta um hastezinho, uma folhinha para cá, outra para lá, trazendo a imagem da semente. O milho, mesma coisa. Quando Cristo jogou a semente em nós, da salvação, para a semente nascer, o que disse Cristo? Se a semente não morrer, ela não nasce. A soja vai na terra e ela se desfaz. Sai daquele invólucro e aí vem uma hastezinha toda bonita, chique, mimosinha, linda, banando no vento, trazendo a imagem do carocinho que foi jogado no chão. Você é a imagem daquele que lançou a semente no teu coração. Somos a imagem. Qual é o fruto que vamos dar? Segundo a espécie da semente que foi colocada em nós. Você dá fruto bom, não é teu o fruto, é da semente que foi lançada. Você serve a Deus de coração e dá fruto e dá honra e glória ao nome do Senhor. Não é virtude da semente, não é virtude de ti, é virtude daquele que pôs a semente que não falha, a semente fértil. Glória ao nome santo do Senhor. Então, querida irmandade, a palavra que Deus traz. Então disse Paulo, e ninguém pode, eu lancei a semente, ou melhor, ele fala aqui de fundamento, de arquiteto, aí ele já transforma de semente, ele transforma isso numa construção. Já fala de arquiteto, sabe, o arquiteto, cada um agora veja como edifica. Como edifica, ele já está falando de um profissional pegando materiais sólidos e firmes para a construção parar de pé. E quando ele passa a falar isso, para a construção parar de pé, essa é a coisa. Cada um veja como está andando diante de Deus. Se alguém anda em mentira, a tua obra, no dia da chuva ela cai. Toda a casa que não está preparada ou edificada sobre a rocha, ela cairá. Veio a chuva, correu os rios e ela caiu. Mas aquele que edificou a casa, aqui Paulo fala,
aquele que edificar a sua obra com ouro. Ouro, os irmãos sabem que é um material sólido, firme, resistente, aguenta fogo, e ele passa pelo fogo. E quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais ele se apura. Por isso que Jó disse: prova-me então. Jó falou assim, falando com Deus: então prova-me como prova o ouro. Faz isso comigo. Você vai ver se eu acabo. E eu me purifico. Olha. Então, isto foi. Então o ouro é um material sólido. A pedra também. A prata também. Mas ele fala 3 materiais perecíveis, que é combustível ao fogo. Ele fala do feno, da palha e da madeira. Tanto a madeira como o feno e a palha não resiste o fogo. Chegou, limpa, vira cinza. Aqui é o ponto da nossa fé, que nós temos que caminhar na graça, servindo sempre a Deus, e ver de que maneira nós estamos edificando. Se a maneira de viver é uma verdadeira enganação, a maneira de proceder não é de acordo com a vontade de Deus, cuidado que tem obra de feno por aí. Cuidado que tem obra de madeira por aí. Cuidado que tem obra de palha por aí. Não deixe o fogo encostar na palha, que não sobra nada. Mas ele também disse, tem também o ouro, tem a prata e a pedra preciosa. Essa pode pôr no fogo a hora que quer. O crente, que é fiel e que serve a Deus de coração, o que ele passar de prova nessa vida, ele não se acaba espiritualmente. Quanto mais provado ele é, mais glória é a Deus. Quando fala lá em Coríntios, diz: a vossa leve e momentânea tribulação produz diante de Deus um peso de glória muito excelente. A vossa leve e momentânea tribulação, por momento, por pouco tempo, produz para vós um peso de glória muito excelente. Quer dizer, o crente provado, ele sai melhorado. Então é o conselho que Deus manda por esta santa palavra nesta tarde. Então aqui é uma palavra que encaixa muito bem para até o nosso povo, assim, da sabedoria, para os cultos, para o que é necessário. E a obra de cada um, fala aqui a palavra, Deus provará. Irmão, enquanto nós estamos passando dias bons nesta vida, e que está tudo correndo bem, a saúde, o dinheiro, o emprego, a família, a parte espiritual, o ministério, tudo andando pleno, irmão, a obra de ninguém está sendo provada. Mas o dia que a prova chegar, enfermidade, tribulação, calúnia, financeiro, desemprego, chegou a hora de Deus provar a obra de cada um. Entendeu, irmão? Chegou a hora de Deus provar a obra de cada um. Vamos ver se você aguenta uma calúnia. Põe fogo. Vamos ver se você aguenta agora passar dificuldade. Não aguenta, dali a pouco já está estourando. Dali a pouco outro. Vamos ver se você aguenta mesmo você passar por uma mentira. Vamos ver se você aguenta um suborno. Vamos ver se você aguenta ser honesto. Vamos ver se você aguenta ser verdadeiro. Vamos ver se você aguenta enjeitar a fama. Vamos ver se você aguenta a oferta em dinheiro. Ele prova, dando as coisas. Marque bem,
e outro ele prova, tirando as coisas. Um ele leva honra, e outro ele prova na desonra. Um ele prova enriquecendo, a outra ele prova empobrecendo. Um ele queima, outro ele agrada. Que coisa santa, que coisa maravilhosa, é ser provado por um Deus dessa qualidade, dessa abrangência e dessa ciência eterna. Então, irmão, é a palavra que Deus manda nesta tarde. A obra de cada um será provada. E depois que passar a prova, é que nós vamos ver se nós vamos receber galardão ou se a nossa obra sofreu um prejuízo total. A obra e há caminhos, falando assim, e a vida que a pessoa não aguenta. Chega num determinado período, larga de congregar e até não vem mais. Mas tem outro que passa pela prova, vai queimando, acaba com toda a parede, mas a estrutura está lá. Lá ficou esqueleto. Ainda estou aqui, mas como é que vai, irmão? Estou aqui ainda, irmão. Vai, irmão, estou saindo da prova. Estou saindo, irmão. Vou reformar o barracão, falando assim. Deus seja louvado. Oh, Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Vocês não vão falar amém, não? Vamos agradecer. Agora não. Vamos agradecer a Deus. Amém. Também não precisa ser tão forte. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Jesus, santo é o teu nome, Santo Senhor é o Senhor. Aleluia ao teu santo nome. Amado Deus e Pai nosso que estás nos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio à terra, realizou aquele sacrifício e resgate a nossas almas. Hoje estamos aqui dentro desta casa de oração, nesta graça, Senhor, desfrutando dessa segurança, pelo sacrifício do Teu Filho amado. Aleluia. É motivo de nós dar graças ao Teu santo nome, Senhor, e Te agradecê-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Senhor. Louvamos e glorificamos o Senhor neste momento. Te damos graça pela boa-vinda da querida Irmandade, do Ministério, dos músicos, da Tua serva na tradução da Libra, do Teu servo na presidência, Senhor. Glória a Deus. Te damos graça pelos hinos que nós louvamos e glorificamos o Teu nome. Te damos graça pela oração que foi apresentados, os pedidos de orações, Senhor. Temos certeza que o Senhor, como um justo juiz, julgará as nossas causas. Aleluia, dará alento. Aleluia, cura para aqueles que estão esperando no milagre da Tua parte, Senhor. Confiamos, Senhor eterno, que o Senhor atenderá todos esses pedidos. Te damos graça pelos conselhos, Senhor, que veio antes da palavra, as orientações, para que possamos, Senhor, ir bem aqui na face da terra, andar com prudência, e no último dia ter direito de receber a coroa da vida eterna. Muito mais queremos Te agradecer, Senhor, por esta santa e bendita palavra.
que veio nos alertando, Senhor, nos orientando, aleluia, que o Senhor dá a nossa volta e a nossa saída para nossos lares provisórios, Senhor, guardando e meditando nesta palavra, Senhor, para que possamos também, Senhor, escolher bons materiais para a nossa construção, Senhor, para que quando nós formos provados, nós seremos aprovados pelo Senhor. Te damos graça por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o qual é bendito, vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado.